trazer agora uma série de fatos reais. E a gente vai começar na mesma linha de relacionamentos, mas vamos lá. O que os homens pensam das amantes? Troquei minha esposa perfeita por uma amante traidora. Tudo bem, tudo perfeito. Se eu não tivesse feito a merda que eu fiz. Minha esposa descobriu, parecia uma lunática. E quando acaba, eu estava sustentando uma traidora. Isso é real, gente. Vamos acompanhar aqui que isso aqui é uma história verdadeira que eu recebi, né? E resolvi compartilhar com vocês, que eu acho assim que o legado que essa história vai deixar é um pouco de pra gente pensar, né? Que como que às vezes a gente faz escolhas erradas na vida da gente e depois vem as consequências. É, Olá, Sil. Acho que essas coisas de lei da atração funcionou para mim. Não tinha nada de errado com minha vida, mas gostava de ver as histórias de casais e canais que contavam sobre relacionamentos e basicamente rir com algumas situações. Eu sou Júlio, tenho 49 anos e sou pai de 4 filhos. 2 do primeiro casamento, que durou 10 anos. Eu era dono de uma grande empresa que fabricava pallet e sempre oferecia uma vida muito confortável para meus filhos e minha esposa. Estaria tudo bem, tudo perfeito se eu não tivesse feito a merda que fiz. Não que eu me arrependa, mas fico pensando como seria minha vida se eu pudesse mudar o que eu fiz. Júlio. Ele mandou no meu direct e eu escrevi, porque fica mais fácil de eu contar a história dele da forma que ele escreveu. Então vamos lá. Quando completamos 7 anos de casado, eu e minha esposa, a primeira no caso, nos mudamos para um condomínio fechado de alto padrão. Nossos filhos estavam com 4 e 6 anos. Tínhamos aquela vida de sonhos que sempre planejamos. Fizemos faculdade juntos, namoramos e nos casamos. Tudo como manda o figurino. Planejamos nossos filhos e agora estávamos morando na casa que sempre sonhamos. Apesar de estar tudo bem, eu senti que o aumento de padrão de vida, minha esposa mudou um pouco. Com o padrão de vida, minha esposa mudou um pouco. Não era mais aquela pessoa simples que andava descalço na grama, jogava bola com os meus filhos e rolava na lama. Acho que por causa das novas companhias do condomínio, ela foi sendo influenciada. E o fato é que nos distanciamos muito. Mas eu não me importei com aquilo, segui com minha vida. Até que minha secretária saiu de licença maternidade e me indicou sua sobrinha para substituí-la até o seu retorno. Eu não conhecia a moça, mas falei que poderia fazer uma experiência. E ela disse que poderia dar um suporte por telefone caso a sobrinha precisasse, e eu concordei. Sil, eu confesso que quase infartei quando vi a Fabiana sentada na mesa dela no primeiro dia que chegou ao escritório. Ela era simplesmente perfeita. Bom, eu não preciso nem contar o que aconteceu, né? No passar dos dias, eu fui cada vez me apaixonando mais por ela. A princípio, ela mostrou um pouco resistente, afinal eu era bem mais velho que ela. Ela tinha apenas 22 aninhos. Isso só me fez ficar mais louco por ela. Ela namorava um rapaz, eu ficava furioso quando ele vinha buscar. Tinha vontade de ir atrás para ver o que iam fazer. Sim, podem rir se quiser. Eu estava apaixonado e babando por uma mulher mais de 20 anos mais nova do que eu. Ai, ai.
Um dia resolvi convidá-la para almoçar comigo e ela aceitou, até que nos beijamos dentro do carro no estacionamento. E foi um fogo, não deu outra. Fomos direto para um motel e menos de 15 dias o namorado dela dançou. Eu sentia que ela também estava bem envolvida e aquilo tudo só aumentava. Saíamos sempre que podíamos e chegamos a fazer sexo dentro do meu escritório várias vezes. Ai, ai. Ô, Júlio, você me desculpa, mas eu sou obrigada às vezes a dar esses risinhos, porque essa história sua é bem pesada. Até que um dia, depois de uns 8 meses depois de tudo começar, minha esposa descobriu. Foi muito triste e assustador ao mesmo tempo. Minha esposa me ameaçou de todas as formas, mas disse que me perdoaria se eu demitisse a Fabiana. Eu não conseguia acreditar que ela estava fazendo chantagem no que minha esposa tinha se transformado. Perdão em troca de vingança? E era isso que significava perdão para ela? Então falei que se fosse assim, queria o divórcio, que estava apaixonado pela Fabiana e assumiria o meu romance com a Fabi. Minha ex esperneou um pouco, mas aceitou prontamente quando falei que assumiria todas as despesas da casa e dos meninos e que ela não precisava se preocupar com nada. Estou abreviando etapas, Sil, para que o texto não se torne tão longo e cansativo. Mas não foi tão simples como estou descrevendo. Ela sofreu muito e eu também, por ver a mãe dos meus filhos sofrendo por um erro meu. Mas acho que aquele distanciamento que contei anteriormente, tudo aconteceu porque acho que o nosso casamento já estava desgastado depois de tudo que eu ouvi. Depois que assumi meu relacionamento com a Fabi, a ex começou a infernizar nossa vida. Mas a Fabi se mostrou muito madura para a idade dela e acabamos superando tudo. Apesar da minha ex não querer que meus filhos tivessem contato com minha namorada, o juiz determinou que aos finais de semana os meninos ficariam comigo e que eu faria com eles não era problema dela. E no final tudo se organizou. Percebi que na verdade ela era sentindo raiva. E com razão, né? Eu pegava as crianças na sexta depois da escola e levava no domingo à tarde. Em poucos meses minha ex já estava namorando outro cara. Hoje é seu marido e já tem uma menina, coisa que eu nunca tive. Tenho 4 meninos. Aluguei um apartamento perto da fábrica e a Fabi ficava mais lá do que na casa dos pais dela e continuava me ajudando na empresa. Ela se tornou meu braço direito, a Fabi no caso. Até que veio a notícia que ela estava grávida e então decidimos morar juntos até o bebê nascer. E depois que meu divórcio saiu, nos casamos e o regime foi separação total de bens. Ou seja, ela não teria direito a nada, nem o que eu construísse depois do casamento. Acho que ela nem entendia essas coisas. Antes de meu filho completar 6 meses, descobrimos a segunda gravidez. Para mim foi um baque. Não tínhamos curtido a nossa vida de casados e já tínhamos 2 filhos, nenhum planejado. Ela também não ficou feliz com a ideia de ser mãe de novo. Nem da primeira vez, imagina 2 vezes. Mas não tínhamos o que fazer, tínhamos que enfrentar. Mas só quem tem filhos sabe como isso atrapalha o relacionamento. Contratamos uma babá para ajudar, além da funcionária que já trabalhava com a gente. Com 2 bebês, tivemos que mudar para um lugar maior. Pedi para a Fabi procurar um corretor e encontrar uma casa para que os meninos pudessem brincar juntos com os outros 2 filhos. Ela não relutou em alugar uma casa com
4 suítes, piscina, sauna e alguns luxos a mais, ok? A empresa ia bem, mas eu ainda precisava investir muito do lucro na empresa, ou senão seria engolido por outras gigantes. Ai, ai. Além de já ter uma casa com altos gastos, minha ex e meus outros filhos, eu ainda tinha que pagar 6 planos de saúde, aluguel, combustível, babá e mais uma funcionária. Diferente da minha ex-mulher, que sempre discutia comigo sobre gastos, a Fabi pensava que eu era milionário. Queria tudo do bom e do melhor. Nem parecia que tinha saído de uma vida simples. Do nada, eu comecei a ir de Uber para o trabalho, pois ela se apossou do meu carro importado, o carro dos meus sonhos, minha BMW, que inclusive era uma das minhas paixões, sonho de adolescente que você realiza, mas eu não me importava muito, pois eu precisava focar na empresa, pois agora mais do que nunca ela tinha que dar lucro. Com um bebê pequeno e grávida pela segunda vez, Fabi parou de ir à empresa e eu tive que assumir o que ela fazia, apesar da minha secretária já ter voltado. É porque nossas encomendas tinham aumentado, ou seja, além das despesas aumentarem, eu ainda perdi uma funcionária que agora só sabia passar o cartão. Ela era o berço importado, mais caro, cadeirinha, disso, daquilo. E sexo já não existia no nosso casamento. O prazer dela era falar das coisas que estava comprando e falar do quarto dos meninos. Parecia uma lunática. Precisei montar um quarto para os outros meus filhos também, pois passavam o fim de semana com a gente. E eu acabava dormindo no chão do quarto deles enquanto ela ficava cuidando do bebê e falando com as amigas no celular, ok? Nosso segundo filho nasceu e, como ela engravidou na sequência, seu corpo já era já não era mais o mesmo. E ela passava o tempo reclamando que estava gorda e que eu já não olhava mais para ela, que eu ia arrumar outra e trair como fiz com a primeira. E eu só tentando dizer para ela que era normal e com a amamentação e paciência tudo se resolveria, mas não tinha jeito. Então, para manter minha saúde mental, eu só ouvia. As coisas foram se acalmando e com a ajuda da babá, passamos a ter paz e sexo também. Só que no escuro, porque ela dizia que tinha vergonha do corpo. Mas, sinceramente, achava ela linda. Ficou com um corpão mais mulherão. Mas, para ela, ela estava destruída. E com essa paranoia, o que aconteceu? 6 meses depois do nascimento do bebê, ela parou de amamentar do nada e contratou um personal. Eu até achei bom, sabe? Pois eu também já estava precisando voltar a fazer atividades física. Já não era nenhum garotão. Só que ela não gostou muito quando falei que iria com ela. Disse que eu só estava fazendo isso para controlar a vida dela e que isso era abusivo e etc. Tentei argumentar, mas ela deu um jeito de treinar na parte da manhã enquanto eu tinha que ir à noite. O personal era mais um gasto alto. Além de que tive que comprar outro carro. Agora éramos 6. E um carro de 5 lugares já não comportava todo mundo. Precisava de um carro de 7 lugares. Então tive que financiar, porque ela não abriu mão de negociar com minha BMW. Minha ideia era uma troca, mas ela disse que carro de 7 lugares era para puxar aluno de escola. Tipo van, sabe? Hoje, quando lembro que me sujeitei a isso, nem sei o que pensar, só fico chateado
Eu só me perguntava onde eu estava, quem eu era, quem eram aquelas pessoas, aquela mulher. Um dia eu estava pedindo divórcio para viver uma paixão de adolescente e de uma hora para outra eu estava em um verdadeiro pesadelo. Mas calma, porque a desgraça nunca vem sozinha. E aí eu me lembro da causa e efeito, essas coisas de física quântica, e hoje estou tendo o retorno do que fiz com minha primeira mulher. Está sendo pago por mim agora. É, exatamente isso, causa e efeito, né? A lei do retorno, tudo que eu sempre falo muito sobre isso. É, tudo aquilo que você oferece, depois você colhe. E geralmente você não vai colher, você não vai plantar chuchu e colher abobrinha, né? Mais ou menos parecido, né? Eu nunca fui muito de redes sociais. Nunca tive muito tempo para isso, na verdade. Meu foco sempre foi construir um futuro melhor para mim, para minha família, no caso, agora duas famílias, né? Depois que a Fabi começou a ir para a academia, ela ficou mais linda do que já era, de quando eu a conheci. E com o tempo voltamos a sentir paixão um pelo outro. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Os meninos estavam crescendo e tudo estava indo bem, se não fosse o fato que eu já não estava conseguindo bancar tantas despesas. Mas nunca falei nada para ela. Eu sentia vergonha de não ter feito minha empresa crescer como era o esperado. Lembra que eu falei, Sil, que eu precisava reinvestir parte dos lucros? Pois é, mas com tantas despesas e gastos absurdos, eu não fiz o que precisava e minha empresa começou a entrar em um declínio. Fiz um financiamento e pude dar uma leve respirada. Nossos filhos mais velhos estava com nosso filho mais velho estava com 5 anos, quando alguém colocou em um grupo de homens que eu participo uma foto da Fabi na academia e disse em seguida: como o Júlio aguenta esse furacão? Nem parece mãe dos filhos dele, parece a filha mais velha e colocou kkkk. Lembra que eu falei que nunca fui de rede social? Pois é, perdi a oportunidade de ver minha linda mulher virar musa fit. Eu não podia acreditar, milhares de seguidores, 90% homens, comentando suas fotos e nada, absolutamente nada sobre mim e sobre os nossos filhos. Ela se fazia de solteira e foi ali que a ficha caiu e eu decidi mudar as regras. Porque eu percebi que eu só era o coroa que bancava as extravagâncias dela, o cara que só se fudia na empresa, que não conseguia nem dormir direito de tanta preocupação e que ela estava em um conto de faz de conta. Aquilo iria acabar, aquilo iria acabar. Abandonei minha família por ela e ela não soube valorizar. Então tomei uma decisão. Coloquei na ponta do lápis como estavam nossas finanças. Cancelei o cartão de crédito adicional que tinha dado para ela, pedi a chave do carro para vender, claro que o carro já estava velho e já fazia 2 anos que ela reclamava para comprar outro. Não troquei nunca o carro dos meus sonhos para dar para ela, mas mesmo assim mesmo assim o carro continuou com ela. Avisei que precisávamos demitir a babá, afinal meus filhos já estavam indo para a escola e então o sonho acabou. Na hora que mostrei para ela que ela tinha que voltar para a realidade, ela só olhou para mim e falou: eu quero divórcio. Na hora eu pensei que era uma piada, mas ela continuava me encarando e ainda repetiu: eu quero o divórcio. E ainda me disse: você tem um dia para sair da minha casa. Esse é o momento que você pensa em pedir para alguém te beliscar para você acordar.
Eu dei tudo para ela. Eu abri mão dos meus sonhos profissionais e na hora que eu mais precisei dela, ela caiu fora. Quem é homem aqui sabe do que eu estou falando. Para nós, o término é muito complicado. Ainda mais que no meu caso, já era o segundo. O homem é sempre o cara que se fode, enquanto a mulher só tem vantagens e lucros. Pelo menos minha ex já estava casada e eu só tinha que ajudar com as despesas dos meninos, já que no contrato do divórcio era esse o acordo, que eu manteria a casa até ela ter outro homem. Mas apesar de tudo, ela sempre foi uma excelente ex-mulher e uma ótima mãe. Depois que tudo passou, enquanto meus outros dois filhos eram criados por estranhos, a babá e a funcionária da casa, enquanto minha esposa pousava de paniquete solteira na academia. Depois de entender o que estava acontecendo, eu falei para ela que ela não podia pedir o divórcio, e ela falou: "Quem disse? Você? Olha para você, olha para mim, Júlio. Você é um velho acabado, enquanto eu tenho a vida toda pela frente, e eu acho que eu mereço coisa melhor do que você."